Números capítulo 31. Guerra Santa contra os Midianitas. Então Yahvé falou a Moisés: Vinga os filhos de Israel nos Midianitas pelo mal que estes fizeram aos israelitas. Depois desta batalha, tu serás chamado a reunir-se aos teus antepassados. Ordenou, portanto, Moisés ao povo: Armem-se alguns dentre vós para a batalha do Senhor, que se avizinha contra Midian, a fim de pagar aos midianitas o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os clãs de Israel enviaram 12.000 guerreiros armados para a guerra, 1000 de cada tribo. E Moisés enviou-os à batalha, 1000 homens dos milhares de Israel, juntamente com Finéas, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as trombetas para os toques solenes de aclamação. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Da mesma forma, mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com suas crianças e tomaram como despojo de guerra todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades em que habitavam, assim como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo que haviam capturado, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos, todos à presença de Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel, em seu acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O retorno do exército de Israel. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Então Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas, que voltavam dessa missão de guerra. Questionou-os: Por que deixaste com vida todas essas mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus, o Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todas as crianças do sexo masculino. Matai igualmente todas as mulheres que tiveram relações sexuais. Não conserveis com vida senão as meninas e as moças virgens. Elas vos pertencem. Quanto a vós, entretanto, acampai durante 7 dias fora do arraial, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver. Tereis de vos purificar no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar o sacerdote orientou os combatentes que retornavam da guerra, dizendo: Esse é um estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, todos os elementos que resistem ao calor das chamas, fazer que passem pela purificação por meio do fogo. Todavia será pelas águas lustrais da purificação que todos os objetos serão considerados completamente puros. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, devereis fazer passar pelas águas purificadoras. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar novamente no acampamento. Divisão dos despojos de guerra. Então o Senhor disse a Moisés: Com Eleazar o sacerdote e os cabeças das tribos dos pais da congregação, faze a contagem dos despojos de guerra e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, portanto, os despojos pela metade entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo e louvor a Yahvé, cobrarás sobre a parte dos combatentes que lutaram na batalha, 1 para cada 500, tanto de pessoas como de bois e vacas, de jumentos e de ovelhas e cabras. Tomarás isso da metade que pertence aos guerreiros e darás a Eleazar, o sacerdote, como porção destinada ao Senhor.
Da metade que pertence aos filhos de Israel, tomarás um de cada 500, tanto de pessoas como de gado, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a responsabilidade de zelar pela habitação de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram tudo de acordo com as expressas instruções do Senhor a Moisés. Ora, os despojos que restaram da presa tomada pelos guerreiros israelitas foram 675.000 ovelhas e cabras, um montante de 72.000 cabeças de bois e vacas, a soma de 61.000 jumentos e o total de 32.000 mulheres virgens. A metade de tudo foi atribuída àqueles que lutaram na guerra, isto é, 337.500 ovelhas e cabras, das quais a porção consagrada ao Senhor somou 675. Das 36.000 cabeças de gado, o tributo separado ao Senhor foi 72 cabeças. Dos 30.500 jumentos, o tributo separado ao Senhor foi de 61 animais. Das 16.000 virgens, o tributo separado ao Senhor foi de 32 moças. Assim, Moisés entregou a Eleazar o imposto determinado como uma oferta especial ao Eterno, o Senhor, exatamente como Yahvé havia ordenado. A outra metade, pertencente ao povo de Israel, Moisés separou da parte dos guerreiros. Essa foi, portanto, a metade pertencente à congregação israelita, com 337.500 ovelhas e cabras, um montante de 36.000 cabeças de bois e vacas, um total de 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Conforme as orientações do Senhor, da metade que pertencia ao povo, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e o concedeu aos levitas, que cuidavam do tabernáculo de Yahvé, a tenda sagrada. As ofertas dos oficiais militares. Os oficiais do exército israelita, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, apresentaram-se a Moisés e lhe propuseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob nossas ordens. Não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um, em oferenda a Yahvé, aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquela quantidade em ouro e todas as demais joias. Todo o ouro oferecido pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor pesou cerca de 200 quilos. Cada soldado havia tomado despojos para si mesmo. Contudo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro oferecido pelo chefe de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda do encontro, a fim de que se tornasse no memorial dos filhos de Israel diante de Yahvé. Números, capítulo 32. As tribos na Transjordânia. As tribos de Ruben e Gade eram proprietárias de grandes rebanhos. Observaram eles que as terras de Jazá e de Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Por esse motivo, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da congregação israelita e argumentaram: Atarote, Dibon, Jazá, Ninra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. E concluíram: Portanto, se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra concedida em possessão aos teus servos como herança, não nos faça atravessar o Jordão. Contudo, Moisés replicou aos líderes das tribos de Gade e de Ruben: Irei vossos irmãos à guerra, e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os filhos de Israel para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Assim procederam vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia para espiarem a terra. Subiram até o vale de Escol e examinaram a terra. Desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha concedido. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez este juramento: Estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi, com juramento, a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun,
que obedeceram fielmente às ordens do Senhor, com inteireza de coração. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos antepassados como raça de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra o povo de Israel. Se vós vos apartardes do Senhor, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto, e causareis a ruína de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e lhe pediram: desejamos construir nessas terras aprisco para nosso gado e cidades para nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos amaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente dos nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tomar posse da terra que lhes foi determinada. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que nossa herança nos seja concedida no lado leste do Jordão. Então condescendeu Moisés: se de fato procederdes conforme dizeis, se saídes para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida ao Senhor, então poderei retornar. Assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel, e esta terra será vossa propriedade diante de Yahvé. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo de vossos próprios pecados. Construí, pois, cidades para vossas famílias e currais para vossas ovelhas e vacas, contudo, aquilo que prometeste, cumpre-o. Então os homens de Gade e Ruben afirmaram a Moisés: teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerão aqui nas cidades de Gileade. Entretanto, os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Yahvé para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a esse respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e ao chefe das casas patriarcais das tribos de Israel. Declarou-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver totalmente dominada, dar-lhes-eis em possessão a terra de Gileade. Contudo, se não atravessarem armados o rio Jordão convosco, então deverão receber a parte que lhes cabe, junto de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gade e de Ruben prometeram: o que Yahvé orientou a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé, a terra de Canaã. Porém tu nos concederás a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben, e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Arroé, Atarote Sofã, Jazá, Joquibeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, como cidades fortificadas por muralhas, e ergueu apriscos para seus rebanhos. E a tribo de Ruben reedificou Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon, alterando seus nomes originais, assim como Sibma, e renomeou todas essas cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, dominou as aldeias deles e as chamou Avote-Jair, povoado de Jair. E Noba subjugou Quenate e as cidades circunvizinhas, e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Números capítulo 33. A peregrinação desde o Egito. Estas são as etapas que os filhos de Israel caminharam desde que saíram do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões, sob a liderança de Moisés e Arão.
Moisés registrou toda a jornada a partir dos lugares de onde partiam, segundo as orientações expressas de Yahvé, o Senhor. Estas, portanto, são suas etapas, conforme os pontos de partida. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Saíram eufóricos, de mão erguida em sinal de vitória, diante dos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra seus deuses. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Em seguida partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Saíram de Etã, retornaram para Piairote, a leste de Baal-Zefon, e montaram acampamento próximo a Migdol. Partiram de Piairote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Saíram de Mara e dirigiram-se para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Deixaram Elim e armaram acampamento próximo ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e montaram acampamento no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Deixaram Dófica e fixaram acampamento em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e ergueram acampamento no deserto do Sinai. Deixaram o deserto do Sinai e montaram acampamento em Quibrote-Atavá. Saíram de Quibrote-Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e foram acampar em Ritmar. Deixaram Ritmar e fixaram acampamento em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e montaram acampamento em Libna. Partiram de Libna e armaram acampamento em Rissa. Deixaram Rissa e acamparam em Queelata. Saíram de Queelata e ergueram acampamento no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e montaram acampamento em Arada. Deixaram Arada e foram acampar em Maquelote. Saíram de Maquelote e ergueram acampamento em Taate. Partiram de Taate e montaram acampamento em Terá. Deixaram Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e foram acampar em Moserote. Deixaram Moserote e montaram acampamento em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e ergueram acampamento em Ó-Gidgade. Partiram de Ó-Gidgade e acamparam em Jotibatá. Deixaram Jotibatá e foram acampar em Abrona. Saíram de Abrona e montaram acampamento em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e ergueram acampamento em Cádiz, no deserto de Zim. Deixaram Cádiz e acamparam no Monte Or, nos limites da terra de Edom. Por determinação de Yahvé, o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel foram libertos e saíram do Egito. Arão era da idade de 123 anos, quando morreu no alto do Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, a região sul da terra de Canaã, foi informado de que os filhos de Israel estavam chegando. Os israelitas partiram da montanha de Or e armaram acampamento em Zalmona. Depois saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Deixaram Punom e foram armar acampamento em Obote. Partiram de Obote e ergueram acampamento em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e montaram acampamento em Dibon-Gade. Deixaram Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e armaram acampamento nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Saíram dos montes de Abarim e foram armar acampamento nas campinas de Moabe, próximo ao rio Jordão, em direção a Jericó. Ergueram acampamento junto do Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Regras para a partilha de Canaã. Então Yahvé falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó, e lhe ordenou: comunica aos filhos de Israel: quando tiveres atravessado o Jordão, em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus altares idólatras. Tomareis posse da terra, e nela habitareis,
pois vos dei esta terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorteio entre as vossas tribos e grupos familiares. Aos clãs mais numerosos dareis uma parte maior na herança, e aos grupos familiares menos numerosos concedereis uma parte menor na herança. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Fareis a divisão da terra entre as tribos de vossos antepassados. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com eles.